Há um ano à frente da maior cidade do país, o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, é o convidado de hoje do Estúdio News, que começa agora. Bem-vindo, prefeito Bruno Covas. Obrigada pela sua gentileza de participar do nosso Estúdio News. A gente já começa voltando lá no início da sua gestão. Na época, você teve de lidar com a sua primeira crise, que foi o desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, no Largo do Paissandu. Matou 5 adultos, 2 crianças e deixou quase 300 famílias desabrigadas. Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência, de como é que foi viver isso. Você tinha menos de um mês no cargo, eu acredito, e já lidou com essa situação. Qual é a avaliação que você faz hoje das atitudes e das ações que você tomou no seu início de gestão em relação a esse problema? Bom, antes de mais nada, obrigado pelo convite para poder estar aqui com você, para poder falar um pouco sobre as ações da Prefeitura de São Paulo. Realmente, esse foi um dos temas mais difíceis que eu tive que lidar nesse último ano em que eu completei agora em abril, porque ali, em especial, é uma questão que lida com pessoas. E quando você tem um problema que lida diretamente com pessoas, pessoas que foram enganadas, pessoas que eram exploradas, pessoas que passavam necessidade, pessoas que eram trancafiadas e tiveram dificuldade de sair por conta de um cadeado que dificultava a locomoção, e que depois, inclusive, muitas delas ficaram ali ocupando o Largo Paissandu. Durante quase 2 meses elas ficaram ali, então teve muito diálogo, muito debate para que elas pudessem sair dali. Muita pressão que sofri para poder enviar a polícia, para poder enviar a GCM, para tirar aquelas pessoas, mas elas de alguma forma também eram pessoas que estavam sofrendo com aquele caso. Ali a gente aprendeu uma lição, né, que a gente tem uma série de prédios ocupados na cidade de São Paulo, e a partir de então a gente montou um grupo dentro da Secretaria da Habitação, um grupo multidisciplinar com outras secretarias envolvidas, para poder fazer o acompanhamento destas invasões. Então visitamos cada uma delas, fomos verificar qual a situação de emergência, se tinha saída, se tinha hidrante, enfim, se tinha toda a possibilidade de lidar com casos como esse. E aí, meses depois, nós tivemos mais uma vez um prédio que pegou fogo na cidade de São Paulo e todas as pessoas saíram calmamente, nenhum ferido, fruto, né, desse trabalho que a gente desenvolveu, aprendendo com a lição. Foi uma lição que a gente aprendeu, infelizmente, tivemos que passar por isso, mas acho que agora a cidade está preparada para poder enfrentar casos como esse, sinistros como esse. Só para a gente entender, o senhor citou foi feita uma vistoria, isso, desses Exatamente, prédios foi ocupados? feita uma vistoria, inclusive nós chamamos parte dos movimentos populares para participar dessa vistoria, para ajudar a gente. Não era uma questão de tirar as pessoas que estavam lá, era uma questão de verificar se elas corriam risco de vida iminente, como o que a gente teve no Largo Paissandu. Teve até 2 desses prédios que as pessoas corriam risco iminente, o prédio foi desocupado, a gente tirou as pessoas de lá, colocamos no aluguel social, enfim. Então, foi uma lição aprendida com esse caso ali no Largo Paissandu, que, não tem a menor dúvida, foi uma das piores crises que eu enfrentei ao longo desse 1 ano. Certo. A gente ainda tem uma outra questão que também aconteceu na sua gestão em relação a pontes e viadutos, né? Falando especificamente sobre o viaduto da Marginal Pinheiros. A sua gestão, depois disso, determinou que as empresas contratadas para vistoriar essas pontes e viadutos assinassem um termo de confidencialidade. O que a Prefeitura tem feito até agora? O que mudou de lá para cá? Quais são as obrigações dessas empresas? Bom, queria aproveitar e fazer todo o histórico para as pessoas possam entender o que aconteceu. Em 2017, quando nós assumimos a prefeitura, eu ainda era vice-prefeito do prefeito João Dória, já se percebeu que a vistoria visual, que era o que a prefeitura fazia, era insuficiente, era incompleta. É como você ter uma mancha de pele. Pode ser um limão que caiu, pode ser um câncer de pele. Você precisa fazer um exame para poder saber o que é aquilo. É a mesma coisa nas pontes e viadutos. É preciso um exame mais aprofundado para saber se aquela rachadura, se aquela planta que está nascendo, se aquele ladrilho que caiu representa um risco estrutural para aquela ponte e viaduto. Nós começamos em 2017 a discutir com o Tribunal de Contas do município a contratação desses laudos. Como tudo que é novo tem mais dificuldade de passar pelos órgãos de controle, porque
para que contratar o laudo, por que contratar desta forma, enfim. Levamos 1 ano e meio discutindo com o Tribunal de Contas a contratação desses laudos. Quando o tribunal liberou, foi início de novembro, o edital estava pronto para ir para a rua, a gente teve um incidente ali no viaduto da Marginal Pinheiros que caiu. Por conta daquele incidente, nós voltamos a conversar com o Tribunal de Contas e ele autorizou a Prefeitura a fazer, inclusive, contratação emergencial desses laudos para as pontes e viadutos. E é isso que a gente tem feito desde o final do ano passado. Foi por conta desses laudos contratados que, por exemplo, interditamos mais uma ponte agora na Marginal Tietê, para que ela pudesse passar por reparo. O que a gente tinha ali naquela ponte era muito parecido com o problema do viaduto da Marginal Pinheiros, razão pela qual a gente resolveu interditar aquela ponte. Já interditamos outras 2 pistas em outras 2 pontes da cidade que estão passando por reparo. Enfim, estamos agora fazendo um pente fino em toda a situação. Porque qual é o principal... O que difere, prefeito? Depois explica para a gente dessa vistoria que era feita antes para agora. A principal diferença era que a vistoria anterior era uma vistoria visual. O técnico passava, olhava, olha, eu acho que aqui tem um problema, aqui está bom, aqui não sei o quê. Não havia um exame aprofundado para poder verificar a real situação. Então, essa vistoria visual ela é insuficiente, ela é incompleta. Como passar por um médico e ele, em 1 minuto, querer saber o que você tem. Não dá para fazer só isso, é preciso um exame mais aprofundado. É isso que nós estamos contratando agora para as pontes e viadutos. E o principal problema que nós temos aqui na cidade era que nem a Prefeitura, nem os vereadores, nem o Ministério Público, ninguém sabe a real situação das pontes e viadutos. Como esses laudos nunca foram contratados, não é possível saber o que tem risco, o que não tem risco à população. Por esta razão que nós solicitamos às empresas que apresentassem o material exclusivamente para a Prefeitura, para que a Prefeitura possa divulgar o relatório final. Porque muitas vezes você tem relatórios parciais que também são insuficientes e podem ou causar sensação de segurança quando não tem segurança, ou causar sensação de insegurança quando tem segurança. Enfim, então esse contrato é para que a gente possa apresentar para a população o resultado final. O relatório parcial ele é tão insuficiente, tão incompleto, quanto a vistoria visual. Por isso que nós solicitamos, para que a gente possa repassar à população a real situação, para que não tenha nenhuma pessoa se aproveitando desta situação e querendo passar uma notícia que muitas vezes não é verdadeira por conta de um dado parcial. Então, todas as pontes da cidade de São Paulo e viadutos vão passar por essa vistoria. E você pretende apresentar esse laudo final, de repente, nós no final da sua começamos pelas gestão? 73, que faziam parte de um TAC assinado pela Prefeitura com o Ministério Público em 2007. Ou seja, 11 anos antes de eu assumir a Prefeitura de São Paulo. Desde 2007 já havia um TAC assinado entre a Prefeitura e o Ministério Público para poder verificar a situação dessas 73 pontes e viadutos. Então, esse é o primeiro lote inicial. Então, compartilhando, a gente quer chegar nos 185 pontos e viadutos da cidade de São Paulo, com um laudo como esse, para poder dar tranquilidade ou intervir aonde é necessário intervir. Legal. Mudar um pouquinho de assunto, falar sobre a chuva aqui em São Paulo. É um problema que todo início de ano causa prejuízos para várias regiões do país. Lógico, vários estados, aqui em São Paulo não é diferente, deixa muita gente desabrigada e às vezes decorrem mortes, né? 2 pessoas morreram por conta da chuva na capital no mês de março. O senhor na época falou que não houve falta de prevenção para esse problema, só que o Tribunal de Contas do município citou uma redução de 25% nos gastos com o sistema de drenagem. Primeiro eu lhe pergunto que tipo então de planejamento foi feito para evitar o problema, né, a decorrência da chuva e também para onde que foi esse dinheiro que foi economizado aqui com o sistema de drenagem. Bom, são 2 coisas distintas. Primeiro é o preventivo que a Prefeitura faz ao longo do ano, que é a limpeza. É a limpeza das galerias, a limpeza dos córregos, a limpeza dos piscinões. Esse é um trabalho permanente que a Prefeitura desenvolve e que foi feito no ano passado, vai ser feito esse ano. Esta é a prevenção que é feita anualmente e que não foi parada, não foi suspensa, não foi diminuída ao longo da nossa gestão. A outra ação
é a ação de montar uma equipe para poder dar resposta o mais rápido possível em situações como essa. Equipes que você tem a polícia, a GCM, que é a Guarda Municipal, a CET, que é quem comanda o trânsito na cidade de São Paulo, enfim, vários órgãos para poder atuar o mais rápido possível em situações de alagamento. Mais uma vez, em outubro do ano passado nós fizemos, como cada governo vai fazendo sempre em outubro, para poder já se preparar para o período de chuva. O que resolve mesmo a questão dos alagamentos na cidade de São Paulo, ou em qualquer cidade que tenha sido mal planejada e ocupou as áreas de várzea dos rios, e ocupou áreas irregulares e impermeabilizou grande parte do solo, são os piscinões. Isso é o que resolve na cidade de São Paulo. Para você ter uma ideia, nós já entregamos 3 nesta gestão, vamos entregar mais 5, serão 8 ao total da nossa gestão. A gestão anterior entregou 2, então nós vamos entregar 4 vezes o que a gestão anterior entregou, só que ainda falta aí pelo menos uns 20 para poder completar o plano de macrodenagem da cidade de São Paulo. E o que nós estamos buscando agora? Nós estamos buscando recursos privados para poder fazer isso. Esse é o recurso ao qual o tribunal se menciona de redução. Não é porque a prefeitura tirou o recurso de construção do piscinão para passar para outro lugar. É porque o recurso previsto era de transferências do governo do estado e do governo federal que não se efetivaram. Quando essa transferência não se efetiva, o recurso não chegou para isso. Né? Não é que nós retiramos... Não teve dinheiro, né? Não chegou para vocês. Quando você olha o orçamentário, você tem uma previsão de 1.000 e gastou 750, tem a redução de 25. Só que você não tinha o financeiro, você não tinha o recurso em caixa para poder fazer aquilo. O que nós estamos buscando agora é uma PPP de piscinões. Estamos discutindo com a Câmara Municipal a possibilidade de exploração da parte de cima do piscinão, com a construção de prédios que serão explorados comercialmente. Isso é uma tecnologia muito possível. Quem conhece o Pacaembu, que é o estádio municipal aqui na cidade de São Paulo, sabe que o Pacaembu foi construído em cima de um piscinão, então, portanto, não há nenhum problema em se construir em cima disso. E aí, quem constrói o piscinão ganha o direito de laje, ganha o direito de construir em cima desse espaço. E com isso, a gente quer utilizar o recurso privado para poder tirar do papel o que efetivamente vai resolver a questão de cheias na cidade de São Paulo. Vou dizer, a questão paliativa, a questão preventiva é feita, mas a cidade não comporta a quantidade de chuva que nós tivemos ao longo dos últimos meses. Dezembro, janeiro, fevereiro e março foram os meses mais chuvosos dos últimos anos. E a capacidade de suportar isso é menor do que a quantidade de chuva que caiu. Prefeito, vamos falar sobre bilhete único também. Com as mudanças, as últimas mudanças anunciadas, alguns especialistas e alguns até comerciantes, pessoas que contratam, né, empregadores em geral, reclamaram e falaram sobre essa mudança afetar no desemprego, gerar mais desemprego a médio e a longo prazo. Como é que o senhor avalia esse pensamento, esse posicionamento? E eu queria saber se isso foi pensado, né? Se vocês levaram em consideração, de repente, o aumento do desemprego por conta dessa mudança. Claro. Qual foi a mudança que foi feita? Foi a mudança nas regras do Vale Transporte. O que é o Vale Transporte? É uma obrigação que a empresa tem com o empregado. Não tem sentido a Prefeitura de São Paulo gastar do recurso que é do povo 412 milhões de reais para poder subsidiar uma obrigação que é das empresas. É a mesma coisa que você me disser, olha, está muito caro pagar o 13º, está muito caro pagar o FGTS, está muito caro, então vamos tirar esses direitos do trabalhador. É um direito do trabalhador isso. Isso está previsto na legislação. A empresa que não faz isso comete fraude à legislação trabalhista. Então, se alguém disser para mim por que eu tenho que utilizar o recurso do povo para poder pagar uma obrigação que é das empresas, eu volto a pagar isso. Mas eu entendo que essa é uma obrigação das empresas. Não tem sentido a gente utilizar recurso público para pagar isso. Para que serve o recurso público? Para pagar a isenção do estudante, para pagar a isenção do idoso, para pagar aquilo que, em algum momento, a prefeitura resolveu dar de benesse. Aí você usa o recurso público, porque não tem almoço de graça, o recurso precisa vir de algum lugar. O que não tem sentido é utilizar 412 milhões para poder financiar uma obrigação das empresas. Nós estamos falando dos 9 milhões de passageiros dia, de 120 mil que foram afetados
por essa medida. Ou seja, menos de 10%, 1,5% dos usuários que foram afetados, que são aqueles que utilizam Vale Transporte. Mas o senhor sentiu essa resistência? Como é que foi na negociação Se com as você empresas? achar uma empresa que prefere que ela pague e não a Não prefeitura, houve, me apresente. O que a gente não pode ter no país é o seguinte, o lucro é privado, mas o custo é socializado. As empresas querem passar para o governo uma obrigação que é delas. Bom, então também passa o lucro para o governo, não tem sentido nenhum a gente repassar para o povo de São Paulo pagar uma obrigação que é das empresas. Certo. Agora, eu te perguntei aqui nos bastidores e eu queria que o senhor voltasse nesse assunto do Parque do Minhocão, que é uma das possíveis marcas da sua gestão, né? Há uma expectativa de que isso seja feito ainda durante, enquanto o senhor estiver à frente da prefeitura. E tem duas questões muito importantes, né? Que é a questão do trânsito, que quem mora ali na região fica muito preocupado, enfim, de piorar o trânsito, e também a mudança de lugar, vamos dizer assim, de usuários de drogas, moradores de rua, usuários de drogas que vivem ali embaixo do Minhocão. Como é que isso está sendo pensado? Como é que vocês pretendem lidar com esses problemas? Bom, queria começar lembrando que já temos uma lei municipal que estabelece que o Minhocão vai ser desativado até 2024. Então, não se trata aqui de discutir se ele continua sendo utilizado como viário ou não continua. Já tem uma lei dizendo que a partir de 2024 ele não pode mais ser utilizado como viário. O que sobrou para a prefeitura? Decidir ou derruba o Minhocão ou utiliza aquele espaço para um parque na cidade. E nós entendemos melhor a construção de um parque. Há um estudo da CET, que é quem coordena o trânsito na cidade, sobre o impacto da desativação dele como um todo. Nós já pedimos para adaptar esse estudo só para esse primeiro trecho, que vai do início dele na Praça da República até o Largo de Santa Cecília. O segundo trecho, que fica em cima da Avenida São João, vai continuar sendo utilizado como viário. Quem me suceder em 2021 é que vai discutir o que fazer com esse segundo trecho. E esse primeiro trecho, a ideia é transformar num parque aberto à população, que inclusive interliga com outros parques da região central da cidade de São Paulo, como o Parque Augusta, que deve ser também entregue à população no ano que vem, né? Enfim, outras áreas verdes, e inclusive serve como mais uma opção de mobilidade para as pessoas que andam a pé. 1/3 dos deslocamentos na cidade de São Paulo já é feito a pé. 1/3 é carro, 1/3 é ônibus e metrô e 1/3 é a pé. Então, também é melhorar a mobilidade para estas pessoas. Mobilidade não é só carro, mobilidade também é andar a pé e a gente precisa de mais espaço para que as pessoas possam se locomover. Eu tenho certeza que essa vai ser uma grande vitória da cidade de São Paulo, poder transformar algo que sempre foi sinônimo de intervenção sem combinar com as pessoas, porque as pessoas acordaram um dia e estava sendo construído o Minhocão, desvalorizou muito aquela região e agora nós vamos transformar num parque, que é um parque integrador com outros parques e que ajuda na mobilidade ali na região central. Tá, eu vou só voltar um pouco na questão dos usuários de drogas. Desculpa. Que eu já vou pegar o gancho para Cracolândia, para saber como é que a sua gestão trata disso e o que você pensa sobre o que aconteceu, a ação que foi feita no centro e que há uma reclamação muito grande dos moradores ali, dizendo que o que aconteceu foi espalhar aqueles usuários de drogas que antes viviam num ponto só. Bom, hoje nós vencemos um dos problemas que nós tínhamos, porque na Cracolândia havia algumas ruas que o poder público era impedido de entrar. Não podia entrar para a coleta de lixo, não podia entrar a polícia, não podia entrar ninguém naqueles espaços. Eram espaços controlados pelo tráfico. A ação que foi feita foi uma ação para desobstruir. A gente ainda continua com usuários a céu aberto, só que hoje o poder público entra em qualquer um daqueles espaços, o que inclusive facilita as equipes de abordagem. A questão do crack, é importante frisar, é uma questão de saúde pública. Aquilo é uma doença crônica. A polícia serve para prender traficante, mas a polícia não serve para terminar com o problema do usuário. Portanto, o que nós estamos ofertando é opção de tratamento, tem muita reincidência, é muito difícil a reinserção no mercado de trabalho, a reinserção na sociedade, mas é caso a caso, ponto a ponto, que nós vamos vencendo a Cracolândia na cidade de São Paulo. Nós estamos tanto no caminho certo que volta e meia
tem alguma ação ali orquestrada pelo tráfico, dos usuários saírem tacando pedra, tacando fogo em carro, porque nós estamos incomodando, nós estamos vencendo esta batalha. Não vencemos ainda, mas vamos vencer, não tem a menor dúvida. O espalhamento serve para facilitar as equipes de abordagem, porque, claro, esse é um problema que ninguém quer ver na sua rua, né? Todo mundo é simpático à ideia de tratar, todo mundo acha que as pessoas precisam ser cuidadas, mas desde que fique lá na rua dos outros. Mas esse é um problema da cidade de São Paulo. Eu não posso sair com a mangueira e falar, ó, agora vocês saem daqui porque está deixando a cidade ruim. Eu preciso tratar aquelas pessoas. Esse é o trabalho que nós estamos fazendo e é esse o trabalho que, mesmo na parte de embaixo do minhocão, a gente já começa a fazer antes mesmo da construção do parque. A construção do parque não tem nenhuma relação com o tratamento que a gente já está fazendo com aquelas pessoas ali da Cracolândia. Tá certo. Prefeito, a gente vai suspender só um pouco a nossa conversa, porque o Estúdio News vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí. O Estúdio News está de volta. Hoje eu recebo o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. Prefeito, recentemente o senhor deu uma entrevista ao portal R7. O senhor fez uma comparação bem interessante, dizendo que dirigir a cidade de São Paulo era como dirigir um condomínio com 12 milhões de pessoas e cada uma com um pensamento diferente. Quais são as principais divergências dos paulistanos, então? Bom, voltando inclusive ao assunto anterior, a questão da Cracolândia. É gente que acha que o poder público precisa deixar aquelas pessoas lá, é gente que acha que o poder público precisa intervir com polícia, é gente que acha que o poder público precisa intervir com a área da saúde. Quando você pega morador de rua, também é uma questão muito parecida. A mesma sociedade que fica doída de ver aquela situação, muitas vezes não ajuda, muitas vezes não colabora, muitas vezes vira a cara quando passa por um morador de rua. Então é uma cidade com muitos conflitos. 12 milhões de habitantes, né, com a diversidade que nós temos na cidade de São Paulo. Aliás, inclusive, essa é a riqueza da cidade de São Paulo, né? A cidade de São Paulo foi construída com milhares de imigrantes e imigrantes que para cá vieram em busca do seu lugar ao sol e construíram a cidade de São Paulo. Está no DNA da cidade de São Paulo o empreendedorismo, a garra, a vontade, a luta, enfim. Então, essa diversidade faz com que a gente tenha também uma cidade com pensamentos muito distintos, mas é uma cidade que, acima de tudo, que é um prefeito que prefeite. Não tem limpeza de rua de esquerda e limpeza de rua de direita, tem limpeza de rua, né? Eu entendo que o papel do prefeito é cuidar da cidade e proteger as pessoas. Essa é a ação que ele desenvolve lá. Bom, e nesta semana o senhor também anunciou uma revisão do plano de metas aprovado em 2017 com foco maior nas ações de zeladoria. O orçamento para serviços de limpeza e capinação, por exemplo, já passa, né, dos 3 bilhões de reais, é 4 vezes maior do que o investimento previsto em novos equipamentos de educação e saúde. O que mudou nessa revisão que fez com que o senhor revisasse essas metas? E também, quando a gente fala de zeladoria, limpeza e capinação, também a gente pode falar sobre a questão das vias, dos buracos, que é sempre uma reclamação de todo morador em toda e qualquer rua. Bom, tá aí você começa, inclusive, pela justificativa do porquê focar no serviço de zeladoria. É uma obrigação do prefeito cuidar bem da cidade de São Paulo. Porque essa é um assunto comum para todo mundo, todo né? mundo, apesar das todos divergências. os cantos da cidade. É uma obrigação deixar a cidade o mínimo mais agradável para se viver, né? Ninguém quer passar por uma cidade mal cuidada, judiada. Só que nós assumimos a prefeitura, uma situação de dificuldade de caixa. Não é fácil você realocar orçamento dentro da prefeitura. A hora que você vê o orçamento, fala, nossa, aqui tem muito dinheiro, mas está tudo alocado, cada um destinado para uma área específica. Então, foi um trabalho muito grande que nós fizemos ao longo desses últimos 2 anos, primeiro de inteligência. Então, a cidade de hoje tem um grande sistema de monitoramento das equipes de zeladoria, um trabalho de inteligência para poder aumentar a produtividade. Nós aumentamos em cerca de 10% a produtividade das equipes de zeladoria, o que nos dá tranquilidade que agora, com mais dinheiro,
nós vamos poder fazer efetivamente muito mais para a população, não vamos desperdiçar esse recurso. O recurso de zeladoria está ampliando de 500 milhões para 1 bilhão e 500 milhões. A comparação com investimentos na área social é uma comparação difícil de fazer, porque uma coisa é custeio, a outra é investimento. Quando se pega, por exemplo, um hospital, o hospital custa 200 milhões de reais. Só que depois, por ano, ele custa 200 milhões para manter esse hospital. Então, se você investe muito na área social, isso também significa um custeio para o resto da vida. É um pouco como catraca de ônibus. Passou, não tem mais volta. O que nós vamos fazer na área social é terminar todos os esqueletos que nós encontramos. Nós encontramos, por exemplo, 12 esqueletos de CELS, que são grandes escolas com quadra, com área cultural, com, enfim, grandes equipamentos aqui da cidade de São Paulo, 12 esqueletos que foram abandonados e que nós vamos terminar essas obras. Só para terminar esses 12 esqueletos de CELS, estamos falando de 500 milhões de reais de investimento, fora depois o custeio que isso significa para poder fazer a manutenção desse espaço. Vamos terminar os hospitais, vamos terminar as UPAs, vamos terminar as UBS. A pior obra é a obra parada, porque é aquela obra que não reverte em benefício da população. E, no final das contas, o ajuste feito no plano de metas é muito mais por conta da realidade econômica que a gente viveu em 2017, 2018, que foi diferente do que se projetava no começo de 2017, quando se vivia a expectativa da aprovação da reforma da Previdência ainda no governo Michel Temer. Então, o plano de metas original foi elaborado no momento de expectativa de crescimento da economia, que acabou não se realizando. É preciso adaptar isso, ajustar isso a esta realidade. É o que pode não adianta ser a gente feito ter no momento, números, né? Que não são atingíveis. Né? Não adianta ter números que ficam muito bonitos, mas que na prática não vão ser efetivados. E agora, cada meta do nosso programa de metas, a gente já estipulou quanto que ela vai custar para ser atingida e de onde que vai sair esse recurso. Então, não é só um plano de metas, como sempre foi feito, com itens a serem alcançados. A gente tem também agora, vinculado a ele, qual recurso nós vamos utilizar para alcançar aquela meta. Bom, a última eleição trouxe uma polarização política sem precedentes e aí, meses depois, o senhor assumiu a Prefeitura de São Paulo, da maior cidade do país. Como é que foi assumir São Paulo numa situação como aquela? E também fala um pouco sobre o que você tinha em mente, você já falou sobre essa mudança do plano de metas aprovado em 2017, e o que mudou até agora e como é que você acha que vai chegar até o final da sua gestão? Quais são, digamos assim, seus principais objetivos até lá? O que você quer entregar à população? Vamos lá. Em primeiro lugar, volto a dizer, as mudanças do plano de metas não foram mudanças para poder mudar o caminho que a Prefeitura seguiu. Foi um ajuste. Foi um ajuste, dada a nova realidade. E, portanto, embora eu esteja há um ano frente à Prefeitura de São Paulo, essa é uma gestão que agora tem 2 anos e 3 meses. É a gestão conjunta do João Dória com o Bruno Covas. Todos os compromissos assumidos, em especial em 2016, durante o período eleitoral, vão ser cumpridos até 2020. Como, por exemplo, o Programa Municipal de Desestatização. A cidade de São Paulo tem um grande programa de desestatização que nós estamos tirando do papel. A concessão do Pacaembu, a venda do AMB, a concessão de mercados municipais, a concessão do serviço funerário, que não é por conta das pessoas que estão lá hoje, mas é o pior serviço prestado na cidade de São Paulo, no momento de maior dificuldade que as pessoas se encontram. E, como você mencionou, no momento de grande polarização. Eu entendo que o prefeito da cidade de São Paulo, ele precisa ser o prefeito de todo mundo. Eu não posso fazer um governo apenas para as pessoas que pensam como eu, ou das pessoas que estão no meu campo político. O governo precisa ser plural para poder atender a essa pluralidade que nós temos na cidade de São Paulo. O governo não pode restringir a sua atuação, olha, eu vou ajudar aquela camada e não vou ajudar aquelas pessoas. Essa divisão do país entre brancos e negros, homens e mulheres, sudeste e nordeste, patrão e empregado, evangélico católico, não ajuda o país a voltar a crescer. Né? A gente precisa parar com essa questão de querer julgar o caráter das outras pessoas por conta das suas convicções políticas, por conta do que ela é, por conta das suas orientações, por conta das suas opções. Isso não tem nada a ver com o caráter da pessoa. E isso virou motivo de xingamento.
olha, você é isso, você é aquilo, como se isso diminuísse aquela pessoa do ponto de vista ético e moral. Eu entendo que o governo precisa ser assim, chamar gente capacitada, preparada de todos os campos para poder governar bem, para poder entregar aquilo que foi prometido. Eu acho que essa é a grande marca, né? Essa é a grande questão que eu entendo como prioritária. É entregar tudo que está lá no plano de metas, tudo que está combinado com a população e depois, o que a população vai valorar é uma questão muito mais de futuro, né? Eu não tenho como saber previamente se as pessoas vão achar mais importante eu ter feito o Parque Minhocão ou 85 mil vagas em creche, que vai ser o maior número de vagas já feitas em 4 anos. Isso é uma questão depois da população de valorar e saber do que ela vai lembrar desses 4 anos. Tá certo. Falando em futuro, então, a reeleição já é uma realidade para você? Não, 2020 a gente tem que deixar para 2020. Se em 2019 o foco é 2020, a gente chega em 2020 tendo perdido 2019. Então, nesse ano, o importante é trabalhar, entregar, e aí em 2020 a gente verifica o que vai fazer. Se você quiser saber sobre reeleição, me chama aqui em 2020, que eu venho aqui falar sobre isso. Um pouquinho antes. Obrigada. O Estúdio News fica por aqui. Eu recebi o prefeito da cidade de São Paulo, Bruno Covas. Você aí de casa pode acompanhar esta entrevista também pelo Play Plus. Semana que vem tem mais. Até lá.